Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo. E nós estamos encerrando hoje a nossa temporada Crenças Populares. Hoje é o último episódio. E nesse último episódio nós vamos falar sobre o batismo. Na verdade, o tema que vai gerar toda a nossa discussão é o batismo de crianças. Será que a Bíblia apoia o batismo de bebês que não têm ainda noção do que são, do que não são? Então, a gente vai ver tudo isso ao longo do programa À Luz da Bíblia. Mas eu já quero convidar você para nos seguir lá nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, que é o @BíbliaFácil. Temos também o Facebook, que é facebook.com/bibliafácil.nt. E nós temos também o nosso canal do YouTube, que é youtube.com/bibliafácil. Você também pode acessar a nossa plataforma de streaming aqui da Novo Tempo. Tem todos os programas da Novo Tempo lá, que é o ntplay.com. Lá você vai ver que tem tudo bem organizado para você assistir quantas vezes você quiser. E eu quero desejar as boas-vindas pela última vez nessa temporada para cada um de vocês. E eu quero dar a oportunidade, se alguém quiser, mandar aquele abraço, ainda não mandou e tal, mas eu quero agradecer a vocês, tá bom? Agradecer, Eliton, obrigado pela temporada. Evelyn, obrigado pela temporada. Daniela e Joás, obrigado pela temporada. Juliana, obrigado também. Anderson, obrigado pela temporada. Diana e Félix, obrigado pela temporada. Deus abençoe vocês e que esses ensinamentos que vocês adquiriram aqui possam acompanhar vocês pela vida toda. Você quer mandar um abraço, Anderson? Quero mandar um abraço para a tia da minha esposa, Maria do Carmo, e para minha esposa também, Michele. Foi ela que fez minha inscrição, insistiu para que eu estivesse aqui e, graças a Deus, eu pude contemplar, né, essa oportunidade. Que bom, que bom. Quem pegou o microfone? Daniela, vai lá, depois a Evelyn. Eu quero, de novo, mandar um abraço para minha mãe, que ficou cuidando dos meus 2 filhos, Saulo e Maria Flor, meu pai Enzo, e também para meu tio Haroldo e meu tio Lucas, que são adventistas. Eu, mas meu esposo, nós não somos, mas eles são. E também para você, Anjo da Esperança, porque foi através de vocês que eu conheci o canal Novo Tempo e me inscrevi. Que Deus abençoe a todos vocês. Olha aí, viu aí, diretor? Já está feito o apelo do Anjo da Esperança, hein? Evelyn. Eu queria mandar um abraço para minha mãe e também um beijo para o meu esposo, que ficou em casa cuidando Lavando tudo. louça. É isso mesmo, eu sei como é. Beleza. Diana, você quer falar também? Eu quero mandar um abraço para minha família, né? Para minha mãe, tá me ajudando com o meu pitoco, o Manuel. E para o meu esposo Marcos também, que tá dando um apoio aí para que eu pudesse estar aqui. Que bom. Muito obrigado aos esposos, às mães que deram apoio para que esse pessoal viesse aqui. Foi uma bênção tê-los aqui, tá bom? Félix. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa, a Clô. Foi ela que me inscreveu também no programa. Sem ela, a gente não estaria aqui com vocês aprendendo a palavra de Deus. E para minha mãe, né? Meu pai, minha família. E o pessoal da igreja, lá do Buritizal. Legal, legal. Obrigado a todos. Joás e Juliana também quer falar? Eu quero mandar um abraço para minha mãe, minha irmã que é recém-batizada na Igreja Adventista e meu diretor que liberou nesses dias que eu estou aqui. Legal, legal. Obrigado. Como é o nome do seu diretor? Givaldo. Givaldo. Cadê o Givaldo? Givaldo, obrigado a você aí por ter liberado o Joás, tá bom? Juliana. Quero mandar um abraço para os adventistas de Cotia, através deles que eu comecei o estudo da Bíblia. Eu quero mandar um abraço pro meu esposo Fábio, meus filhos Henrique, Davi e Miguel, que ficaram em casa. E eu gostaria de mandar um abraço pro Rodrigo Silva, agradecer pela mensagem em 2012 e dizer, lembra de mim. Ok, um abraço para o Rodrigo, né? O Rodrigo é o nosso apresentador aqui do Evidências e amplamente conhecido aí nas redes sociais, é uma bênção, né? Você quer falar, Elton? Pode falar também. Bom, eu quero mandar um abraço primeiramente para minha tia Neuza, né, que mora em Brasília, ela é adventista e ela fica 24 horas ligada. Se você for na casa dela, é 24 horas a TV ligada só no Novo Tempo. Legal, então, legal. foi também através dela que eu não conheci esse programa. Os meus pais, Maria dos Anjos e o pastor Eluardo, também me apoiaram nessa vinda. E para o pessoal da minha igreja, minha classe de jovens também, que eu sou professor da classe de jovens, um grande abraço aí para todo mundo que também fica ligadinho em mim, perguntando sempre o que está acontecendo por aqui. Beleza, que bom, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. A gente sempre conversou nos bastidores. Foi uma equipe muito boa, muito participativa. O programa ficou até muito mais dinâmico, tá bom? Vamos orar para a gente começar o nosso tema de hoje? Senhor, obrigado por esses privilégios que o Senhor nos dá todos os dias.
Pedimos agora que o Senhor nos conduza nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Batismo de criança. Algumas igrejas têm esse costume de batizar crianças, né? O batismo, ele é uma instituição bíblica, né? A Bíblia instituiu o batismo como um dos momentos da vida do cristão. Mas o batismo de criança é uma questão que nós precisamos avaliar. É bíblico batizar um bebê? Ok, nós vamos começar com o exemplo de Jesus. É porque Jesus é o nosso exemplo em tudo aquilo que nós precisamos de espiritual, de social. Aliás, em todas as áreas nós podemos imitar algum aspecto de Jesus. E nós vamos começar com o exemplo de Jesus para responder essa pergunta. Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 21 a 23. Aqui tem o início da vida de Jesus, né? Jesus tinha nascido e como foi que Jesus fez ou que fizeram com Jesus quando ele era um bebezinho. Maria e José, seus pais, o que foi que eles fizeram com Jesus? Lucas capítulo 2, versículos 21 a 23 diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então, quando Jesus era um bebezinho, ele não foi batizado, ele foi consagrado ou apresentado ao Senhor. Então, a cerimônia bíblica para bebês não é o batismo, é a dedicação a Deus, a apresentação a Deus. Pode falar. Pastor, ali no versículo está relatando que todo primogênito do sexo masculino. Aí se aplicaria a apresentação só ao menino? Não, nesse caso aqui, essa expressão da lei, né, do Senhor, do Pentateuco, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, porque existia uma expectativa entre os judeus que o Messias seria o primogênito de uma judia. Ou seja, uma mulher judia daria à luz e o seu primogênito seria o Messias. Como ninguém sabia quem era o Messias, todo primogênito era consagrado ao Senhor, porque ele poderia ser o Messias. Mas todas as crianças eram apresentadas no templo. Era uma forma de dedicar aquela criança ao Senhor, né? Os bebezinhos, aos 8 dias, os meninos, porque era quando acontecia a circuncisão, ao 8º dia eles eram apresentados. Muito bem, então o exemplo de Jesus é o exemplo de ser apresentado. Agora vamos para Lucas 3, 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, quando Jesus foi batizado? Ele foi batizado quando adulto, né? Já entendia. Então, quando criança, ele foi apresentado no templo e quando adulto, ele foi batizado. Por quê? Porque o batismo pressupõe você entender quem você é e quem você não é. O batismo é uma declaração pública de que você quer morrer para o pecado e renascer para Jesus. O apóstolo Paulo, nós vamos ler alguns textos sobre isso, mas o apóstolo Paulo fala que o batismo representa a morte para o pecado e a ressurreição para Jesus. Mas você precisa saber que você é um pecador para poder querer morrer para o pecado. Por isso que o batismo é praticado na Bíblia com pessoas que já entendem que são pecadoras e que precisam do batismo. Pastor, se o batismo é a morte do pecado, né, e a ressurreição em Jesus, por que Jesus foi batizado, já que ele era puro e isento do pecado? Excelente pergunta, Evelyn. A Bíblia diz que Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. O apóstolo Paulo menciona isso, e quando a gente olha para os evangelhos, a gente entende isso também. Então, Jesus não precisava do batismo, Jesus não precisava do bar mitzvah, que era, na época não era chamado de bar mitzvah, hoje é um nome mais moderno, mas era aquela cerimônia que anunciava o menino como um adulto,
como pronto para as cerimônias, aos 13 anos. Vocês lembram que ele foi ao templo com 12 anos? Aos 13 anos, a criança deixava de ser criança e passava a ser um adulto que podia participar das cerimônias do templo. Jesus não precisava disso também. Jesus não precisava de nenhum tipo de ação humana em relação a ele, mas ele se submeteu para ser o nosso exemplo. Então, como é que a gente deve ser batizado? Como Jesus o foi. E por isso que ele foi batizado por imersão também para ser o nosso exemplo. Tá bom? Então, Jesus não precisava do batismo, mas ele foi batizado para ser o nosso exemplo. O que a Bíblia ensina sobre o batismo? Vamos lá. O batismo é o rito tradicional de iniciação ao cristianismo. Seu nome deriva do verbo grego que significa banhar ou submergir. Então, o batismo bíblico, ele é a ação de mergulhar alguém na água e tirá-la da água. É por isso que a gente sempre vai encontrar na Bíblia o batismo acontecendo onde há muitas águas. Tem alguns textos bíblicos bem interessantes que eu quero mostrar para vocês. Mas o batismo é esse rito que indica que você agora está ingressando na vida cristã. Não significa que você entregou a vida a Jesus naquele momento do batismo, porque o batismo é um símbolo. Você já entregou a vida a Jesus antes, e aí você decide passar pelo batismo como símbolo daquela entrega da vida a Jesus. Vamos lá. Nós temos, mesmo falando de adultos, existem duas formas de batismo. O batismo por aspersão e o batismo por imersão. O que é o batismo por aspersão? É aquele quando você joga água na cabeça da pessoa, né? Isso acontece com as crianças na igreja católica, na igreja ortodoxa, mas também algumas igrejas entendem que se você jogar água na cabeça da pessoa, isso é o batismo. Mas a Bíblia nos apresenta o batismo como sendo por imersão. Vamos ver isso nesses 4 textos aqui. Ó. Começa Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esse é o primeiro texto. Jesus foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, seu primo. Bem, se o batismo pudesse ser por aspersão, João Batista não precisava chamar as pessoas para o Rio Jordão. Ele poderia sair com um recipiente de água, batizando as pessoas em qualquer lugar. Mas para a pessoa ser batizada por João Batista, tinha que ir até o Rio Jordão. Marcos 1,5. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ele aqui é João Batista. Então, quando as pessoas queriam ser batizadas, elas iam até o rio, porque precisava de muitas águas para batizar. Olha João 3,23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Então, na Bíblia, o batismo acontecia onde tinha muitas águas. Precisava disso. Pode falar, Anderson. Pastor, se eu já fui batizado em uma denominação, eu posso ser batizado em outra? Na Bíblia, há um relato de rebatismo. É Atos capítulo 19. Depois você pode ler. Pega aí sua Bíblia. Eu não sei se eu coloquei esse texto na tela, mas abre aí Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. A partir do versículo 3. Não, a partir do versículo 2. Paulo está em Éfeso, né, e ele encontra um grupo de discípulos de Jesus. E ele diz assim: E lhes perguntou: Vocês receberam o batismo do Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles, João Batista, né? Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus Cristo. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então veja, eles já tinham sido batizados por João Batista,
mas eles conheceram uma verdade nova. Eles conheceram a verdade sobre o Espírito Santo, que eles não conheciam. E como eles tinham que fazer um novo compromisso agora com Jesus, sabendo dessa questão do Espírito Santo, então eles foram rebatizados. Então, como é que a igreja, por exemplo, a igreja adventista pratica hoje? Se você é de outra denominação e você quer vir para a igreja adventista, nós sugerimos que você passe pela cerimônia do batismo, porque você vai fazer outros compromissos com Jesus. Às vezes, compromisso com coisas que você não conhecia na Bíblia e agora você conhece. Uma outra situação, você foi batizado, se afastou de Jesus, foi para o mundo, ficou claramente em apostasia. Quando você retorna para Jesus, você tem que passar por um novo batismo. É como se você tivesse sido casado com Jesus, você se separou dele, então para vocês viverem juntos de novo, tem que passar por um novo casamento, né, Evelyn? Pastor, então, digamos assim, se a pessoa se desvia 5 vezes da igreja, ela tem que se batizar novamente aí 5 vezes? Veja, a gente avalia esse desvio. Por exemplo, sempre o batismo é uma cerimônia pública de que você entregou a vida a Jesus. Então, se publicamente você se afastou de Jesus, então você precisa de uma nova cerimônia pública para dizer que você voltou para Jesus. Por exemplo, você se afastou de Jesus, mas foi uma coisa muito particular. Você se desgostou da fé, então você parou um tempo de ir à igreja, mas você não foi para farra, ninguém te viu bebendo, ninguém te viu em festas que não são de... Foi uma coisa muito particular. Você pode voltar para a igreja, não precisa de um novo batismo. Mas você se afastou da igreja, todo mundo viu no seu Instagram que você agora bebe, fuma... Você vai voltar, é preciso anunciar publicamente que você voltou, então o batismo. Então, nesse sentido, se você se afastar 5 vezes dessa forma que eu descrevi, publicamente, então você precisa de um novo batismo. Mas se você cometeu pecados, que você não se afastou, agora uma nova situação, você não se afastou, mas você cometeu um pecado público, por exemplo, todo mundo viu que você transgrediu o sábado, tal. Você não precisa de um rebatismo, você pode passar pela cerimônia da Santa Ceia, que é uma nova aliança com Jesus, uma renovação da aliança. Então, isso é muito particular, precisa ser avaliado pelo seu pastor local, ele avalia melhor a sua situação diante da comunidade. Pastor, o senhor falando nessa formatação de Instagram, me veio uma coisa à cabeça. Por exemplo, um cristão se converte, se batiza, mas ele continua tomando certas atitudes que ele tomava antes de se converter. Por exemplo, bebendo, indo em outras festas que não sejam cristãs. Isso seria um pecado contra o Espírito Santo? Veja, essa é uma evidência de que ele não se converteu, né? Porque a conversão, a palavra conversão significa mudança de rumo. Aí você diz, eu me converti a Cristo, mas nada mudou de rumo na sua vida, então que tipo de conversão foi essa? Entende? Então, essa situação é para ser avaliada pela pessoa e pela igreja que a pessoa pertence. Porque provavelmente essa pessoa não se converteu a Jesus. Porque se ela se tivesse convertido, ela teria mudado de rumo, né? Não faz sentido uma pessoa se converter e continuar participando de festas mundanas e de bebidas, essas coisas todas. A igreja precisa avaliar essa pessoa. Vamos lá, continua. João 3:23, a gente já leu. Agora Atos 8, 38 e 39. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Isso aqui é aquela história de Filipe e o eunuco, né? O eunuco estava voltando das festas de Jerusalém. Deus disse, olha, vai até aquela carruagem. Filipe correu, subiu na carruagem, explicou Isaías 53 para o eunuco, que era um judeu, mas não conhecia Jesus. Quando o eunuco conheceu Jesus, ele disse assim, eu quero ser batizado. Aí Filipe disse, olha, ali tem água. Eles desceram da carruagem e foram até a água. Se fosse só um batismo por aspersão, poderia ter pegado o cantil do eunuco e jogado água na cabeça dele. Eles foram até a água, ele foi batizado e depois o Espírito Santo levou o Filipe para outro lugar e o eunuco continuou sua viagem. Então, o batismo na Bíblia é um batismo por imersão, sempre por imersão. Pode falar, Anderson. Pastor, tem algumas igrejas que pregam para você ser batizado, precisa fazer um curso, pagar esse curso e demorar também algum tempo para poder ser batizado. Existe alguma forma bíblica para você ser batizado?
Então, a gente pode olhar aqui, ó. Vai lá em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nessa sequência aqui que Jesus ofereceu, o que vem antes do batismo é a pessoa aceitar ser um discípulo. E o discipulado envolve o conhecimento básico daquilo que você vai ter que seguir. Então, as igrejas sérias, elas fazem o quê? Elas ensinam a Bíblia, pelo menos o básico da Bíblia, há um estudo bíblico, e a pessoa entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Ela decidiu ser o discípulo de Jesus, ela pode ser batizada. Algumas igrejas colocam um tempo, por exemplo. Não, você deve demonstrar o seu discipulado por 1 ano, por 6 meses e tal. Isso é uma coisa muito particular, né? A Bíblia não fala sobre esse tempo. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte: quando a pessoa se admite como discípulo de Jesus, ela quer ser um discípulo de Jesus, embora ela não saiba tudo ainda da Bíblia, mas se ela reconhece que quer ser um discípulo de Jesus, ela já pode ser batizada, ok? Pastor, voltando aqui à questão do batismo de criança, tem igreja, né, que defende o batismo de criança por causa do pecado original, né? Se a criança ela nasce e ela morre sem ser batizada, então ela já está na condenação, né, na cabeça deles. Eu até conheço uma pessoa que ela teve seu filho, né, e não batizou, e muitos condenaram ela por causa desse ato, que ela não batizou, então a criança já está na condenação. Esse pensamento tem fundação bíblica? Veja, não tem fundamento bíblico isso, né? Por quê? Porque o batismo, ele pressupõe o reconhecimento do pecado. Você precisa reconhecer o pecado. Uma criança de meses não reconhece o pecado. O meu filho mais novo tem 1 ano e 5 meses. Né? Ele já, de vez em quando, pega uma vassourinha de brinquedo que ele tem e bate na cabeça do irmão dele. Mas ele não faz isso ainda porque ele quer fazer o mal contra o outro. Né? Então, não tem sentido você querer batizar uma criança para que ela seja perdoada dos pecados dela se ela não se arrependeu dos pecados dela. Só há perdão de pecado na Bíblia quando há arrependimento. Né? 1 João 9, se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Uma criança não confessa pecados. Então, o pecado original de Adão faz aquela criança nascer com a natureza pecaminosa. Ok? Ele é pecador? É. Mas ele não cometeu nenhum pecado ainda. Então, não faz sentido batizar uma criança porque aquela criança não reconhece o seu pecado para poder se arrepender e ser batizada. Joás. Há uma idade correta para batizar uma criança? A partir do momento que a criança ou o juvenil entende que é pecador, reconhece seu pecado e se arrepende. Então isso varia, né? Às vezes uma criança de 8 anos já consegue reconhecer, às vezes uma criança de 9 consegue reconhecer. O requisito não é a idade, o requisito é o reconhecer que é pecador. Aqueles que perderam seus inocentes por qualquer doença, por qualquer problema que teve, podem descansar na palavra do Senhor, porque Jesus veio e se sacrificou. Então, eles podem descansar na promessa de Cristo, né? Podem ter esperança, né, de que um dia as criancinhas serão devolvidas para os seus pais. Conheço muitos que vivem nessa esperança e é isso que consola a vida das pessoas. Né? Muito bem, o batismo foi um rito criado por homens. A gente acabou de ler esse texto, né? Só vou colocar aqui na tela de novo, Mateus 28, 19 e 20. Jesus falou: ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Então, quem estabeleceu o batismo como um rito necessário ao longo do cristianismo foi o próprio Jesus. Então, não foi uma criação de um homem, não foi a criação de um pastor, não foi a criação de uma junta de teólogos, não foi. Quem criou ou quem estabeleceu o batismo como passo do processo de salvação foi o próprio Jesus. Ele falou em Marcos 16:16, quem crê
e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Félix. Tem algum evento bíblico, alguma passagem que cancela o batismo? Cancela o batismo em que Isso. sentido? Por exemplo, assim, na Igreja Católica existe a excomunhão, desculpa se eu estiver errado, É excomunhão isso. né? Hoje a pessoa perde aquele vínculo com a Aham. igreja. E na Bíblia existe essa... Eu não me recordo aqui de nenhum texto claro que fale sobre algum tipo de excomunhão. Tem alguns textos de Paulo que fala sobre disciplina na igreja. Se eu não me engano, em 2 aos Coríntios. Esse texto fala de pessoas que claramente se apostataram, ou seja, abandonaram a fé, e essas pessoas devem ser disciplinadas, inclusive retiradas do rol de membros. Então, nesse sentido, há sim uma atitude da igreja para aqueles que se apostataram, aqueles que negaram a fé. Essas pessoas devem ser afastadas do rol de membros da igreja. Tem um caso que Paulo fala de um rapaz que estava adulterando com a sua madrasta, né? E aí Paulo descreve que aquele rapaz foi consultado pela igreja, a igreja tentou, de alguma forma, restaurá-lo, dizer que aquilo estava errado, e ele insistiu. Aí Paulo diz, então entregue para Satanás, ou seja, ele já se afastou de Jesus completamente. Então, nesse sentido, a Bíblia fala de pessoas que são afastadas da igreja, mas depois de um processo todo de apostasia, né? Agora, isso invalida o batismo do ponto de vista espiritual? Aí tem um texto nos evangelhos que diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu, pela igreja. O que a Bíblia está falando? Está falando de pessoas que foram reconhecidamente vistas pela igreja como apostatadas. Então, elas se desligam da igreja porque já se desligaram de Deus anteriormente. Por isso que tem a questão do rebatismo que eu falei com a Evelyn da outra vez. Pode falar. Pastor, mas nesse sentido da pessoa ser retirada da igreja, nós temos que levar o evangelho, temos que trazer a palavra de Deus para as pessoas, Uhum. não julgar. Como que nós colocaríamos isso? Porque se nós expulsarmos alguém da igreja pelas escolhas dela, não está sendo feito um julgamento? Certo. Aquele texto, não julgueis para não serem julgados, ele é um texto que precisa ser muito bem entendido. Porque depois o próprio Jesus fala para a gente julgar o que é bom ou mal. Então, assim, a gente não pode julgar no sentido de dar a sentença final. A Evelyn está salva ou a Evelyn está perdida, porque nós não temos elementos para isso. Mas nós podemos sim trabalhar pela pureza da Igreja de Cristo. E por isso que existe a disciplina. A disciplina cristã, esse ato de dizer, olha, você rompeu com a igreja, então você não é mais membro da igreja, não é o ato de dizer que você não pode frequentar a igreja. Você está numa situação de disciplina e essa disciplina deve servir para que você acorde e retorne para a igreja. Então, a disciplina da igreja não é excluir a pessoa do céu. A disciplina que a igreja dá, ou esse corte que a pessoa faz, que a igreja faz no vínculo da pessoa com a igreja, é para que ela acorde e retorne. Então, não é exatamente o contrário. Você não está expulsando a pessoa da igreja. O que você está fazendo é dizendo para ela, olha, você se desligou de Deus, se desligou da igreja, está na hora de você voltar. Esse assunto ele rende muito. Então, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o seu programa Bíblia Fácil, no último bloco desse último programa dessa temporada, mas aqui ainda tem o oferecimento desse guia de estudos da Bíblia, que é o A Procura da Verdade. Ele pode ser seu sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram o envio para sua casa. Só falta você pedir. Você pode pedir através do site novotempo.com/escola bíblica ou mandar uma mensagem para esse WhatsApp que aparece aqui na tela, ou você pode ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você vai fazer um breve cadastro e nós vamos mandar para sua casa sem custo algum, ok? Gente, no bloco passado,
eu comentei sobre aquele exemplo de disciplina que Paulo falou, né? Mas eu não dei a referência bíblica. Já te dou a palavra, Joás. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Você de casa aqui, eu fiquei devendo essa referência. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 5, né? Olha o que é que Paulo fala. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito ou estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então a ideia aqui é Paulo está dizendo assim, olha, tirem ele da comunhão para ver se ele se liga e ele se reúne de novo espiritualmente com Jesus para ele ser salvo. Então essa ideia da disciplina eclesiástica, ela não é para excluir a pessoa, mas é para salvar a pessoa. Joás. Pastor, eu conheço um casal que não são casados civilmente e eles querem se batizar, mas na igreja que eles frequentam não batizam. Aí ela conversou com um determinado pastor de outra denominação e ele falou, vem para aqui que a gente se batiza vocês. Isso é correto? Então, a denominação que não quis batizar agiu certo, né? Porque a igreja, ela precisa valorizar as leis civis que não estão em desacordo com a Bíblia, logicamente. Então, na igreja adventista também é assim. Se a pessoa vive como casado, mas ainda não se casou civilmente, nós até ajudamos a pessoa a se casar civilmente para que depois seja batizada, porque a gente entende que um casamento, ele é legalizado pelos homens e abençoado por Deus. Essa sequência, entende? Vamos lá. O batismo foi, portanto, instituído por Deus como uma marca daqueles que o aceitaram e querem viver para Ele. Jesus confirmou a importância do batismo no processo da salvação. Eu já citei esse texto, mas nós vamos ler agora esses 2 versículos. Marcos 16, 15 e 16, diz assim. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus estabeleceu o batismo como parte do processo de salvação. A gente já conversou aqui nos outros programas, né, que quem não teve possibilidade de ser batizado ou quem não tem possibilidade de ser batizado pode ser salvo a si mesmo. A gente tem o exemplo do ladrão da cruz. Mas todas as pessoas que têm a possibilidade da salvação ou do batismo devem passar pelo batismo no processo de salvação. E Jesus usou a expressão nascer da água e do Espírito na conversa dele com Nicodemos em João capítulo 3. Jesus falou assim, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ok? Então, quando Jesus estava falando sobre o batismo para Nicodemos, e Nicodemos até se fez de desentendido, né? Mas como assim um homem pode nascer de novo, vai voltar para a barriga da sua mãe? Jesus estava falando do novo nascimento do ponto de vista do batismo. Esses dias, estava vendo as redes sociais e uma pessoa famosa foi batizada e ela usou a expressão assim, nasci de novo. É isso mesmo, né? Uma pessoa quando é batizada, ela nasce de novo. Por quê? É como se ela morresse para o pecado e renascesse para a vida espiritual. Não quer dizer que ela não vai mais pecar. O que quer dizer? É que antes ela só tinha a natureza carnal. E após o batismo, após entregar a vida a Jesus, Deus coloca nela também a natureza espiritual e começa uma guerra. Uma guerra. Tem um pregador muito famoso na Igreja Adventista, o pastor Alejandro Bulhon, e ele tem uma ilustração muito interessante. Ele diz que as 2 naturezas que nós temos dentro de nós, depois que nós nos convertemos, são como 2 leões. E os 2 leões, eles vão brigar entre si. O leão que estiver melhor alimentado
mais forte vai ganhar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que alimentar o leão, que é a natureza espiritual, e deixar morrer de fome o leão, que é a natureza carnal. Como é que você faz isso? Não dando alimentos carnais para você. Você tem que evitar as músicas, os filmes, os locais, as atividades que alimentam a sua vida carnal. E você tem que valorizar e aumentar o seu contato com as coisas espirituais. As músicas que você ouve, os lugares que você frequenta, a sua frequência de leitura da Bíblia, os livros que você lê, os programas que você assiste. Quanto mais coisas espirituais você entra em contato, né, quanto mais você entra em contato com coisas espirituais, mais você vai alimentar o leão espiritual. E mais você vai deixar com fome o leão carnal. É por isso que alguns cristãos ficam assim, mas por que eu ainda não consegui deixar esse pecado? Por quê? Por quê? Porque às vezes você está alimentando a sua natureza carnal. Por exemplo, alguém que é tentado por bebidas alcoólicas. Essa pessoa pode ficar frequentando festas, bares, locais em que as pessoas estão bebendo bebidas alcoólicas perto dela? Pode, porque ela vai estar em tentação. E é lógico que essa pessoa precisa fugir disso. Uma pessoa que usa drogas, ou que foi usuário de drogas, essa pessoa pode ir para ambientes onde as pessoas estão usando drogas? Não deve, porque aquilo vai ser tentação. E isso serve para qualquer área da vida. Se você identifica qual é a sua tentação, você tem que andar longe dela. É que às vezes nós queremos andar como o pessoal, aquele filme Missão Impossível, né? Sempre perto do perigo. Então, assim, algumas pessoas às vezes me perguntavam assim, pastor, até onde eu posso ir no meu namoro e não é pecado? Você vê como essa pergunta é complicada? A pessoa diz, pastor, eu quero andar no limite, eu quero andar na fronteira, eu quero fazer até onde eu posso ir. A pergunta do cristão deveria ser assim, pastor, qual é o mais longe que eu posso andar dessa minha tentação? Então a gente tem que fazer isso. A vida espiritual precisa disso, ou você vai viver caindo. Você vai viver caindo. Vamos lá. O batismo, portanto, é uma confirmação de arrependimento e conversão. Atos 2:38 diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Então, como eu falei para vocês no começo, né? O batismo, ele é antecedido pelo arrependimento. Por isso que a gente não pode batizar crianças. Por quê? Porque a criança não se arrepende de nada. Ela não conhece essa categoria arrependimento. Pastor, nós já entendemos que não se deve batizar crianças. Mas as crianças que foram batizadas, têm algum pecado, algo que possa ter consequência, isso? Elas não serão condenadas por isso. Mas também não tem nenhum efeito espiritual sobre elas, assim. Elas não têm nenhuma aura diferente porque foram batizadas e a outra que não foi batizada não tem. Não existe nenhum efeito sobre elas, aquela cerimônia. Porque vejam, o batismo é uma cerimônia. Não tem nada de mágico na água que está no tanque batismal, ok? Então, aquela cerimônia só é válida quando a pessoa que está participando da cerimônia entende o que está acontecendo ali. Então, a criança não entende, mas não tem nenhum tipo de prejuízo espiritual para a criança. É importante ressaltar que todas as ocasiões em que o batismo é apresentado nas Escrituras, a cerimônia sempre é uma demonstração pública de uma decisão que já foi tomada anteriormente. E o batismo é um símbolo da salvação recebida pela graça de Cristo e não a causa dessa salvação. Fica claro isso? Ele é um resultado, um símbolo da salvação. Então, você aceitou a Jesus, você entregou a vida a Jesus, portanto, você foi salvo. Como consequência disso, você passa pelo batismo. Não o contrário. Não é o caso de você, eu vou ser batizado para ser salvo. Não, você já foi salvo. E o batismo é um símbolo dessa salvação. Vamos avançar então. Mas o que representa o batismo na Bíblia? Atos capítulo 22, 16. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Então, uma coisa
que representa o batismo, ou que é representada pelo batismo, é esse ato de lavar os nossos pecados. Já que é em água, então Paulo usa essa expressão, né? O seu pecado vai ser lavado. Né? No caso aqui, o seu pecado foi lavado quando você foi batizado. Outro significado que tem o batismo, Colossenses 2,12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, um outro símbolo do batismo é a ressurreição. Eu já falei para vocês, a pessoa morre para o pecado e é ressuscitado para a vida eterna. Outra vez a gente encontra o batismo como morte e ressurreição em Romanos 6, 2 a 7. Você pode abrir sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6, versículos 2 a 7. Romanos 6, 2 a 7. Félix, você encontrou? Você pode ler para a gente, por favor? Versículos 2 até o versículo 7. Livros do pecado pela graça. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Muito bem, então veja o símbolo que Paulo usa. Ele está dizendo assim, ó, você morreu para o pecado. Como é que você vai viver para ele? Então, aquele que decide ser batizado, aquilo que a gente estava conversando antes, né, Evelyn? Aquele que decide ser batizado, ele precisa entender que ele está passando por um processo de sepultamento do velho homem. Aí Paulo pergunta, mas como é que você vai viver para o pecado se você já morreu para ele? Então, quem vai ser batizado precisa entender isso, que o batismo é um símbolo de que você se compromete em matar o velho homem, em não alimentar a sua natureza carnal. É por isso que quando você é batizado, você também muda uma série de hábitos, locais que você frequenta, pessoas com quem você andava, programas que você assistia, músicas que você assistia, ouvia. Porque às vezes a sua natureza pecaminosa está sendo alimentada pelas músicas que você ouve. Né? Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, teria problema eu ouvir a música de uma determinada cantora e falar o nome da cantora? Uma cantora dessas de axé e tal. Eu fiquei pensando assim, a pessoa era cristã, né? Eu fiquei pensando, mas veja, você já parou para ouvir o que a música diz? Ah, já, pastor. E você acha que combina com a sua vida cristã? Não combina não, né? Gente, não é questão de ser exagerado, mas é que como cristãos nós precisamos cada vez mais estar ligados com Cristo. Como Paulo fala, né? Pense nas coisas do céu e não ficar nos ligando com essas coisas que estão na terra. Pastor, eu conheço denominações que, um exemplo, eu fui lá a primeira vez, já me chama para me batizar. Isso é correto, sem saber minha vida, como eu vivo? É preciso conversar, conhecer, né? Porque como eu li para vocês em Mateus capítulo 28, o discípulo, aquele que aceitou ser discípulo, esse deve ser batizado. Então, talvez você não consiga conhecer uma pessoa no primeiro encontro e saber se ela é um discípulo de Jesus, né? E essa é uma responsabilidade da igreja. A igreja precisa ter responsável com a cerimônia do batismo. O apóstolo Pedro acrescenta mais um símbolo à cerimônia batismal. 1 Pedro 3, 21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo também é o símbolo de que você vai prezar por uma boa consciência. O batismo também representa isso. E é interessante analisar que Pedro e Paulo destacam o batismo como uma cerimônia que aponta para a ressurreição de Cristo. Então,
quem quer comemorar a ressurreição de Jesus não guarda o domingo. Quem quer comemorar a ressurreição de Jesus é batizado. Essa é a cerimônia bíblica para comemorar a ressurreição de Jesus. Pastor, eu ouvi que a nossa aceitação da palavra de Deus, o nosso seguimento dos mandamentos, ele é gradual, né? Aham. Posso considerar isso depois do batismo ou eu tenho que fazer todo esse amadurecimento Não, antes do não. batismo? Aquele texto lá de Mateus 28 diz assim, ó, faça discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, você ensina o básico do discipulado, a pessoa aceita ser discípulo. E ela aceita ser discípulo dizendo assim, tudo que Jesus me ensinar eu vou colocar em prática. E ela continua aprendendo a vida toda. Por exemplo, Deus vai nos constrangendo dos locais errados que nós frequentamos? Sim, à medida que você vai conhecendo a Jesus, ele vai influenciando você com o Espírito Santo. E o conhecimento bíblico também atua nessa área, né? Muito bem. E Jesus nos deu exemplo, nós já vimos isso. E eu quero ir aqui para esse último texto. Quando devo ser batizado? O texto de Filipe diz, quando você aceitar Jesus como seu Salvador. Atos capítulo 8, 12. E agora, diante de tudo que a gente ouviu, Atos 22, 16. E agora que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. E agora nós estamos acabando nossa sequência. E esse convite aqui é o convite que eu quero fazer para você. Você que está aqui. Depois eu vou fazer para você de casa. Né? De vocês aqui, a Diana já é batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu sou um evangelista. Eu não posso acabar essa temporada sem dar oportunidade para você se decidir. Eu sei que essa não é uma decisão fácil. Está aqui diante das telas, você fica pensando o que é que minha família vai falar. Mas nesse momento eu quero estender para você a oportunidade. Você estudou a Bíblia aqui e talvez descobriu coisas novas. E quem sabe descobriu que a denominação que você está não está ensinando tudo o que deveria ensinar. Dessa vez eu não vou sair do cenário na hora da música, eu vou ficar bem aqui orando. E se Deus tocar o seu coração e você quiser ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, você vai ficar em pé no seu lugar demonstrando isso publicamente. Eu vou fazer esse convite para você também. O convite é para que você aí da sua casa decida por isso. Mas, pastor, você não vai me ver. Eu não vou, mas a igreja mais próxima da sua casa vai. Tem um site chamado encontreumaigreja.com.br. Você vai no próximo culto, lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e vai dizer, eu aceitei o apelo do batismo que o pastor Felipe fez na TV Novo Tempo. E eu vim aqui para ser batizado. E essa igreja vai ajudar você. Vocês aqui, é um convite direto. Se você sentir Jesus falando com você, fique em pé aí no seu lugar, como uma demonstração pública. E se você em casa sentir também, vai fazendo isso enquanto você ouve a música. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo. Eu te aceito, mesmo com esse seu jeito. Vem e descansa em meu colo. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. O seu Deus, eu quero
mesmo com esse seu jeito, vem descansar em meu colo. Vem, deixa eu te curo, vem, deixa eu te amo, vem, deixa eu te protejo, vem e me deixa ser teu Deus, vem, deixa eu te curo, vem, deixa eu te amo, vem, deixa eu te protejo, vem e me deixa ser teu Deus. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu te amo tanto, vem. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, meu amor é todo Então vem e me deixa ser teu Deus, vem, deixa eu te curo, vem, deixa eu te amo, vem, deixa eu te protejo, vem e me deixa ser teu Deus, vem, deixa eu te curo, vem, deixa eu te amo, vem, deixa eu te protejo, vem e me deixa ser teu Deus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Esse é o convite que Deus faz para você. Venha, do jeito que você está. Você quer ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa? Então, procure uma igreja. Tem um site, encontreumaigreja.com.br. Vai lá e diz, olha, o pastor Felipe fez um apelo no programa Bíblia Fácil, eu aceitei e eu vim aqui para ser batizado. A igreja vai ajudar você. Vocês dois, vocês têm um compromisso agora de buscar a Igreja Adventista mais perto da casa de vocês. Feliz pela decisão de vocês. Podem sentar. Parabéns pela decisão pública. Eu sei que às vezes isso é difícil de fazer uma decisão dessa assim, em público, mas Deus sempre honra. Deus sempre honra. E eu quero agradecer a Deus por tudo que aconteceu ao longo dessa nossa temporada. E que Deus conduza vocês nesses ensinos que vocês tiveram, e que a vida de vocês seja pautada pela Bíblia. A sua vida também, que seja pautada pela palavra de Deus e que o que Deus disser para você, você faça. Que tal se comprometer com isso? Eu quero orar por você agora. Senhor, muito obrigado por tudo que aconteceu ao longo dessa temporada. Quero te agradecer pelas decisões que foram tomadas e que o Senhor conduza essas decisões segundo a tua vontade, Pai. As decisões às vezes não são fáceis, vão envolver muitas coisas na nossa vida, mas o Senhor pode cuidar de cada uma delas. E eu já vi isso acontecendo muitas vezes, Senhor. Faz mais vezes aqui na vida dos nossos amigos. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos terminando essa temporada aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom ficar com vocês esse tempo. E você de casa, nós vamos começar na semana que vem já uma nova temporada do Bíblia Fácil. E você é meu convidado, serão novos convidados aqui no cenário e um novo tema
para que você possa se achegar a Deus. Um abraço e muito obrigado pela sua companhia.